estudando as 7 dispensações, conforme o livreto indicado, que é o Manejando Bem a Palavra da Verdade, que se o irmão tem ele em casa, já vai dando umas folheadas. Nós já estudamos a primeira lição, Judeu, Gente e Igreja, estamos nas 7 dispensações, e a próxima vai ser os 2 adventos. São lições básicas, né? São lições muito elementares, mas que muitas vezes nos faz falta estar mais inteirado do detalhe, quando se está fazendo um estudo mais amplo. E na semana passada, nós já vimos, nas 2 ou 3 últimas semanas, que o homem foi criado em inocência, só havia uma ordem, né? A palavra de Deus, a revelação de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus pensa, havia sido colocado, que era exatamente uma questão de obediência, conforme o gráfico. E a dispensação é aquele período no qual Deus peiraza. Lembra do peirazo? O Isaac gosta. Alô? Deus peiraza o homem, né? Deus testa o homem, não para destruição, como faz Satanás, que no caso é a tentação, mas para crescimento. É o período de tempo no qual o homem é peirazado, ele é testado, ele é provado na sua obediência com relação a uma revelação específica da vontade de Deus. No caso da inocência, a vontade de Deus, o homem podia procriar, crescer, multiplicar, ele deveria reinar, né? Dominar sobre toda a criação, porque o homem é a coroa da criação, feita em imagem e semelhança de Deus. God bless you, né? E ele tinha muitos privilégios, podia comer de qualquer árvore, do piquezeiro, do jambuzeiro, né? Será que tinha siriguela no Éden? Provavelmente, né? A melhor de todas as frutas é a siriguela e a pitanga, né? Da pitangueira, da sirigueleira, né? Do cajueiro. Então esse mundo só vai nos óbvios, né? Macieira, né? E só tinha uma restrição: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não é que o homem comeu do negócio? Ele falhou. Ele passou a ter consciência. E nós falávamos aqui que não há crime sem uma lei que o defina. Não é, doutora? Né? Não há crime sem uma lei que o defina. Se não tiver uma placa, é proibido estacionar ou conversão proibida, o guarda de trânsito não pode te multar, porque não existe nada indicando aquilo. Por isso que, por exemplo, lá na dispensação da lei, a 5ª dispensação, existia uma ordem expressa, a vontade de Deus era expressa: não matarás. Então, se uma pessoa matasse, o que era um reforço específico para Israel, a dispensação da lei, daquilo que já havia sido dito lá no governo humano, assim que Noé saiu da arca com a sua família, que era: se o homem derramar o sangue de outro homem, ele vai ter o seu sangue derramado, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, já havia, depois do dilúvio, uma revelação específica: se alguém matar, ele tem que ser morto. Isso foi depois reenfatizado para Israel: não matarás. Mas antes do dilúvio, isso não havia sido dito. Não existia uma placa: estacionamento proibido. O Caim matou seu irmão, ainda que ele já tinha a consciência, porque assim que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a ter consciência, uma percepção do padrão moral de Deus. Isso está discursado em Romanos e em outras passagens da Bíblia, mas ele passou a ter o padrão moral e ético de Deus inscrito no seu coração, na sua mente. A sua mente, como diz Romanos 2, ou 1, não me lembro, ou acusa ou aprova conforme as suas ações. Todo mundo tem consciência. Falamos até da menininha aqui na semana passada. Com 5 aninhos ou 4, ela já tinha percepção do bem e do mal, do certo e do errado.
Mas é lógico que a consciência, foi óbvio, né, que a consciência, ela não foi suficiente para deter a ação da natureza pecaminosa do homem caído. O homem, ainda que sabe que não deve roubar, ele explode caixa eletrônica com dinamite. O homem, ainda que ele sabe que não deve matar, a mãe enterra a criança de 5 anos no quintal. Eu estou citando notícias recentes, né, que saíram no noticiário essa semana. Mata a mãe, mata o pai, o matricídio, o fratricídio, o patricídio, o genocídio, né? Tem sídio de tudo quanto é jeito. Tudo isso é matar. O regicídio, matar o rei, matar a mãe, matricídio, o pai, o filho, etc. Oi. Porque até o regime da lei havia pecado, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Sim. Por isso que Caim, quando matou o seu irmão, como não tinha uma lei expressa, não matarás, Deus, ao invés de matá-lo, Deus o protegeu. Sim, porque o salário do pecado é a morte. Ainda que o homem não tivesse, tinha consciência de que estava fazendo era errado, mas não tinha consciência da amplitude, né, de todas as consequências daquele ato, e isso muitas vezes acontece. Muitas vezes a gente comete um erro, e naquele momento, né, que você resolve tampar a caixa e comer todos os bombons, você não tem consciência de quanto que aquilo vai desdobrar negativamente na sua vida e na vida das pessoas. Por isso que é melhor não pecar. Só porque o Geraldo falou ali, e eu estou pensando o seguinte. Caim ofereceu um sacrifício, Abel ofereceu outro sacrifício. Um conforme a vontade que foi certamente expressa, mas não foi escrita. Penso que talvez haja uma diferença, porque naquela época não tinha escrita. Então Deus falava, instruía, apesar de não ter a lei escrita como nós temos, ela era falada. Que aliás é a mesma coisa, ela é falada através da palavra escrita para a gente. Eu estou comentando para saber o que você pensa a respeito, se cabe. Porque fica parece às vezes meio incoerente a colocação em si, quer dizer, se oferecer o sacrifício de sangue foi aceito por Deus, é porque ele foi instruído. Se ele foi instruído, ele estava sob a lei, mas não a lei escrita, e sim a lei falada, ou não. Coisa meio afaiana aqui, por isso que eu estou pegando mais embaixo aqui. Exatamente, mas nós não temos como determinar o que Deus havia falado ou não. A gente tem que trabalhar com o que está revelado aqui na palavra escrita. A gente não pode ir além do que está escrito. Muitas vezes nós fazemos inferências. Sim, sim. Mesmo porque pela tomada da consciência, pela desobediência da ordem de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas com relação ao que ele está falando, às vezes parece que tem incoerência, você falou, né? Sim. Eu não consigo ver assim não. Você tem uma ótica muito interessante. Às vezes eu quero aprender um pouco da sua ótica, ele é bom para exegese. Ele sempre consegue ver uma coisa assim que... Engraçado, eu consegui ver. Não é isso. Sim, mas é um dos períodos, o período pré-diluviano, pré-chamada do Abraão, é um dos períodos mais reticentes das Escrituras. São períodos
em que o Espírito Santo não gastou muita linha, porque ele já queria chegar no assunto, né? Ele só narrou o que realmente era essencial para a compreensão do porquê e da importância da chamada de Abraão. Então, quando foi revelado a Moisés, que escreveu o Gênesis, foi dado como que resumidamente a criação, a queda, a situação pré-diluviana e a sua consequência. E depois as genealogias, porque elas são importantes exatamente para a determinação do caminho da semente da mulher, né? Para a determinação de quem é ele, o Hamashia. Então são períodos onde as narrativas são muito reticentes e os teólogos eles ficam doidões, né? Eles ficam cheios de axiologias, de interpretações. Tem a questão dos filhos dos homens e dos filhos de Deus, principalmente os rabinos, vídeo Torão, né? O Torá que ele tem, e Midrash, Talmud, vários comentários que existem judaicos por aí. Então são períodos, os períodos pré-chamada de Abraão, pré-diluvianos, são períodos onde as narrativas são muito sucintas. O Espírito Santo só gastou essencial. Então, a gente pode imaginar bastante, pode meditar, mas não pode afirmar muitas coisas, né? Tem coisas que você vai me perguntar, eu não vou poder te afirmar porque não está revelado, eu não posso ir além do que está revelado. A gente trabalha em cima da pouca informação que nós temos. O que está expresso aqui é que houve uma explicitação da vontade de Deus com relação ao respeito à vida humana, pelo menos como está registrado, a partir da saída da arca, a partir do governo humano, que é o porquê da instituição do governo humano, para organizar a bagunça. Nós sabemos que, por algum motivo, Abel ofereceu o sacrifício de acordo com a palavra de Deus, que era o sacrifício cruento, o sacrifício de sangue. E Caim não. Aí a gente vai na inferência. Tudo indica, então, que houve uma instrução da parte de Deus com relação a Adão e Eva, porque isso é até consequentemente lógico, porque Gênesis 3:31 fala que Deus fez vestimentas de peles para Adão e a sua mulher. Onde ele conseguiu essa pele? Teve que ser tirada de um animal. Nunca ninguém tinha morrido no universo, no sentido físico, né? No sentido espiritual, Satanás e seus anjos já haviam morrido espiritualmente, eles se afastaram de Deus. Mas fisicamente, as primeiras vítimas foram 1, 2 ou 3 carneiros, né? Eu não sei se Adão tinha 3 metros de altura ou se ele era um nanico, né? Se ele tinha 1,20 m, ele era um anãozinho, aí matou uma ovelha só. Se ele era um rapaz de 3 metros de altura, e os teólogos supõem que as gerações pré-diluvianas eram bastante avantajadas. O Cliff seria um anão antes do dilúvio. Isso são o que eu estou te falando. Aí tem muitas suposições. Tem muitas suposições. Até aparece às vezes umas fotos na internet, a gente não sabe se é fake, né? Que hoje em dia tem tanto recurso. Às vezes acha lá o túmulo do gigante. Já deve ter visto. O cara vai daqui lá naquela parede, o arqueólogo lá pega o dedo mindinho do cara, assim, como se fosse um... Então, mas isso são suposições. Então não se sabe quantas vítimas inocentes morreram aqui para fazer roupa para Adão e para Eva, mas morreram. E provavelmente Deus não fez isso assim, calado, sem explicar para Adão. É do interesse da revelação com relação a esse assunto que Deus muito possivelmente tenha dado explicações para Adão da necessidade da morte daqueles animais para cobrir a sua falta, porque isso tipifica aquilo que já havia sido prometido em Gênesis 3:15. Mas nós estamos trabalhando com inferências. Isso não está afirmado aqui, né? Da mesma forma, a questão do Abel ter oferecido um sacrifício que, teoricamente, está de acordo com a vontade revelada de Deus, que era oral, mas não estava escrita. Então a gente vai trabalhando, quando diz respeito à revelação pré-diluviana, ou pré-chamada de Abraão,
com inferências que não venham a contrariar o restante da revelação. Você também não pode pegar e inferir algo em cima de um texto que vai contra algo que é claramente revelado em outras passagens. Isso é um dos princípios da hermenêutica. Hermenêutica é a doutrina que estuda a interpretação sadia, coerente e consequente das Escrituras. Então, isso aí seria mais... A gente tem que ter um IBPG, né? Tem que ter um instituto para os irmãos, né, ter o privilégio que poucos aqui tiveram de frequentar. O Cliff era até professor lá. Os irmãos lembram, né, os mais antigos aí, lembram do IBPG, Instituto Bíblico Palavra da Graça. Porque aí você estuda essa matéria, aquela matéria, e depois fica tudo muito coerente. Então nós estamos trabalhando aqui, eu estou sendo eco daquilo que é um consenso geral teológico, né? Porque até a questão do estudo das dispensações não é bem aceito na comunidade teológica global, mundial. Na realidade, tecnicamente falando, isso aqui não existe. E, na realidade, o conceito de dispensações é um conceito que vem como uma consequência natural do estudo das Escrituras. Mas para os teólogos conservadores, do chamado Pacto da Aliança, que são aqueles que vêm seguindo a mesma metodologia incompleta de hermenêutica que vem desde o século do Constantino, quando a igreja casou com o mundo, né, desde a época de Agostinho, desde a época de Aquino, aqueles teólogos católicos, que até o catolicismo estava sendo formado ainda, eles não concordam com isso. Porque isso aqui, o estudo literal das Escrituras é algo recente, por incrível que pareça. O estudo da literalidade, isso chama método de interpretação gramático-histórico. Ou seja, você estuda as Escrituras respeitando as leis da gramática. Verbo é verbo, substantivo é substantivo, adjetivo é adjetivo. Se está escrito aqui jumento, é jumento. A norma da hermenêutica diz que... Você lembra, nós estudamos isso tudo há uns 30 anos atrás com o Valdemar Leal Lucas. Jumento é jumento até que não fique bem no texto entender que aquilo é jumento. Aí, quando a interpretação das Escrituras não permite, no seu contexto, que aquilo seja literal, o próprio texto dá uma indicação que aquilo é alegórico, que aquilo é simbólico, né? E tem várias passagens, Apocalipse 12. Uma mulher vestida de sol sobre a lua. Isso é fisicamente impossível. Então aí você chega com a conclusão que aquele sol ali é um símbolo, né? Que aquela lua é um símbolo. Que 12 estrelas sobre a cabeça é um símbolo. Então, mas o tanto quanto possível, a norma é entender que seja literal. Se Jesus subiu, montou num jumentinho, ele montou num jumentinho. Mas 99,999% da cristandade, ou seja, a sua esmagadora maioria, pela maior parte dos 20 séculos da igreja, entende que quando você lê jumento, você tem que pensar o que é, você tem que descobrir, você tem que inventar o que é. Né? Aí eles chegaram à conclusão que Jesus não vai voltar, que não existe arrebatamento, que não existe milênio, que Jesus ele volta quando alguém nasce de novo porque ele reina no seu coração. Aí começa a distorcer as Escrituras. E como diz o Pentecoste no seu livro Eventos do Porvir, você fica atado de mãos e de pés à interpretação que o teólogo imaginativo, né, vai inventar. E com isso não existe uma coerência de opinião. Existem muitas opiniões com respeito a um ponto só. Só que de 2 séculos para cá, teve um rapaz, lá em 1800 e alguma coisa, chamado Derby, que falou, engraçado, do jeito que a igreja ensina, não está fazendo sentido, né?
É o gramático histórico. Ele resolveu entender as escrituras do jeito que elas estão falando. E aí isso aí já o irmão tem que buscar e aprofundar nisso. Aí ele teve pessoas, quando ele proclamou isso, tiveram pessoas que concordaram com ele. Aí veio o Scofield, vieram o Schaeffer, vieram várias pessoas nascidas de novo, consistentes, fiéis ao Senhor e fiéis à palavra, que começaram a desenvolver o estudo gramático histórico das Escrituras. O entendimento literal das Escrituras, que é o que nós herdamos hoje. Que, na realidade, é chamado de teologia ficção, ou escatologia fantástica. Quem nos critica acha que a gente é doido, de acreditar que Jesus vai voltar e vai ficar aqui, nossa roupa caída no chão, a dentadura, o olho de vidro. Eles acham que isso aí é ficção científica, que a gente é doido. Mas essa é a verdade bíblica. Mas como ao longo dos séculos não se cria assim, né? Cria-se da outra forma, aí é aquela maldita tradição, que 10% das vezes é boa e 90% das vezes é ruim, né? Que, de acordo com a tradição, cresce dessa forma errada. Então vamos continuar seguindo a tradição. A gente não pode contrariar as confissões de fé de Westminster, que foi escrita lá no século XVI, tem 400 anos de tradição, como é que eu vou rasgar isso? Mas é uma tradição que 90% das vezes contraria a Bíblia. Você prefere Bíblia ou você quer o que o bispo anglicano falou? Aí você escolhe. Se o bispo presbiteriano lá falou que a criança tem que ser batizada, então você batiza a sua criança e vai seguindo contra a Bíblia. Se você acha que tem que guardar sábado, então você vai guardando sábado, mas você está fora da palavra. Prefiro ficar com aquilo que o Espírito Santo ensina, que tem muito mais consistência com esse estudo dispensacional. Então o estudo, agora fechando, o estudo dispensacional, ele trabalha com um entendimento que a interpretação literal das Escrituras traz e que muitas vezes ou algumas vezes também necessita de inferências, né? Porque não está explicitamente dito nas Escrituras que Deus muda de comportamento ao longo do tempo. Mas quando você olha para as Escrituras, você observa isso. Você observa que Deus tratava os homens de uma maneira antes da lei, de outra maneira depois da lei, e de outra maneira agora, durante a graça. E assim que a igreja for arrebatada, o comportamento vai mudar. Como diz o pastor Cliff, uau, que memória! Sim. Por exemplo, para exemplificar, contrastando o período da lei, pegar 3 dispensações. Isso é um exemplo que o Clésio já deu uma vez. O período da lei, que foi a época até a cruz, quando o véu rasgou, né, sob a qual Moisés e aquela turma viveu. O período da graça, que é esse que nós estamos, maravilhoso, fantástico. E o período do milênio, que vai vigorar a partir da instituição do reino pelo Messias, sobre e a partir de Israel depois da sua vinda. Antes da lei, na lei, antes da graça, o homem ele poderia ter raiva. O Carlos Augusto me fechou no trânsito, eu estou morrendo de raiva dele. Mas, se eu não, na prática, colocar esse ódio na prática, a lei não me pega. Se eu o matar, aí a lei me pega, aí eu sou apedrejado. Mas eu posso sentir isso na lei. Eu poderia sentir ódio dele, até ter desejo de matá-lo, mas desde que eu não manifestasse isso, a lei não me pegava. A lei, ela punia a ação, mas não punia a intenção. De acordo com o discurso do Senhor Jesus em Mateus 5, 6 e 7, que é um discurso que dita as regras que vão vigorar no milênio, lá no milênio, por causa da amplitude da revelação, né?
O conhecimento do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. O Espírito Santo vai estar de acordo em cumprimento de Joel 2, derramado sobre toda a carne, não é só sobre Israel. Então, o conhecimento que o homem vai ter de Deus, da humanidade ter, vai ser muito amplo, muito lúcido, muito forte, como nunca aconteceu. Satanás que cega o entendimento das pessoas, que põe a mão no olho do incrédulo. A gente está lá na praça pregando, fazendo mímica, a mão do capeta está no olho da pessoa, cegando o entendimento das pessoas para que elas não vejam o resplendor da glória de Cristo no Evangelho e seja salva. Tem um texto que fala isso, em Coríntios. Ele cega o entendimento das pessoas. E Satanás lá no milênio está preso. Só termina esse raciocínio. Então lá no milênio é o seguinte, vai ser punido a ação e a intenção por causa da gigantescosidade da iluminação e da revelação. A amplitude de entendimento da vontade de Deus vai ser muito grande. Por isso que o Senhor fala, se você sentir ódio no seu coração do seu irmão e falar assim, maldito, você já é réu de homicídio. Você já vai ir para o tribunal responder por um homicídio. Mas isso é lá para o milênio. Olha o contraste com a lei. Eu odeio, mas se eu não matar, eu não sou preso nem apedrejado. Já aqui na graça, você pode tanto odiar como matar. Mas o ideal é que não o faça. Aí Paulo falou, olha, irai-vos, mas não pequeis. E se você pecar, não demora muito a confessar, dar um João 1,9 nesse negócio, não. Acerta suas contas com Deus aí. Outro dia aí teve um rapaz que saiu da cadeia, ele era um homicida, matou 62 pessoas. Converteu, saiu da cadeia, ele devia, mataram ele está lá na glória. E daí? Ele matou 62 e está na glória. Tem gente aí que, aquela veinha, se ela não era nascida de novo, às vezes até pensa que era, que é muito boazinha, distribuía comida para os pobres, tudo, etc. Morreu virgem, fez de tudo bacana e está no inferno. Porque não é por obras. Então observaram que tem uma mudança de comportamento na lei, no milênio e na graça? Então Deus muda de comportamento conforme a ação do homem, conforme aquilo que está revelado. Está funcionando. Você falou que caso de lembra Sim. Romano, Mateus 5, 6 e 7 fala isso. Aí, quando isso funcionou naquele momento que os discípulos escutaram isso, Jesus disciplinava Sim. Sim, sempre. Então, como que todos os princípios de Deus são princípios de proteção. sim, como que isso funciona? Funcionou para eles e está funcionando agora para nós, em termos práticos. Por exemplo, eu estou no trânsito. Aí um cabeçudo foi lá e fechou. Aí eu nem falei, mas explodiu um vulcão dentro de mim. E seja. Diante de Deus eu já pisei na bola. Aí, Intenção. sim. Aí você pode usar esse texto não como um mandamento, mas como um norteador. Lembra que o Romanos, tudo que está escrito serve para o nosso ensino e consolo. Então, ainda que isso não seja válido como mandamento para a presente dispensação, mas ele revela o coração de Deus. Ele revela o caráter de Deus. Mas Deus está querendo que eu manifeste a minha presença. Sim, sim. Aí você já cai lá em Romanos 12, 13 e 14. Ama o que te persegue. Amontou a brasa lá na cabeça do rapaz. Quer dizer que isso aqui é lá pro milênio, que eu não vou ter que Não, praticar. como mandamento é para o milênio, mas como princípio moral, independente da época, revelou o que Deus pensa. Na realidade, o que Deus pensa é isso. E isso deveria ser válido para todas as dispensações, mas tecnicamente é um mandamento só para os habitantes milenares. Mas se você já sabe que é assim que Deus pensa, pega carona no Espírito Santo e age de acordo com, seja futurista, seja um cidadão lá do milênio hoje, entendeu? Aí, por exemplo, aí Jesus fala assim, se a vossa justiça não exceder dos fariseus, Que era de aparência, que era de aparência. Ele dá essa regra.
por causa da progressividade da revelação contida nos evangelhos. Era um Messias progressivamente se apresentando, chegando devagarzinho, mostrando a que ele veio, com que ele veio, por que ele veio, vencendo todos os obstáculos, apresentando todas as credenciais e indo exclusivamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tanto é que quando ele comissiona os 12 e falou, vai pregar o evangelho do reino igual eu estou fazendo, ele falou, mas não toma o caminho dos gentios. Isso vai ser assunto nosso lá no estudo do milênio, no dia 17, se não me engano. Quinta-feira, terceira, quinta de outubro, vai começar o estudo do milênio. Ele veio para os que eram seus, ele veio para tirar os pecados do seu povo, ele veio para pregar o reino para Israel. Então, dentro da progressividade da revelação da vontade de Deus para Israel, que era da implantação de um reino a partir do qual ele governaria pessoalmente, Jesus Cristo, o Filho, beijai o Filho, diz no Salmo 2, ele falou isso porque a justiça, que era padrão na época, ela era pífia, idiota, ridícula, exterior. Mas ele pega pesadíssimo em Mateus 23, quando ele chama os líderes de Israel, que eram os modelos a serem copiados pela população. Vocês são um monte de sepulcro fedorento, vocês estão cheios de osso, vocês são raça de vida, vocês são uns cachorros, vocês não prestam para nada, vocês só têm aparência, vocês ficam desfilando aí todo bonitão, mas vocês são uns lixos. Essa justiça não é suficiente para entrar dentro do reino dos céus, que é de aparência. Eu preciso de algo que sai daí de dentro, que se exterioriza, algo que, como o pastor sempre fala, é algo que vem de dentro para fora. Aí você pode praticar essa justiça do reino hoje. Apesar de que Jesus não é nosso rei, ele é nosso noivo, apesar de que tecnicamente esse mandamento não é para nós, mas se o Espírito Santo te rema essa logos, né, se ele te ilumina fortemente isso, é porque ele está fazendo uma aplicação de algo que Deus pensa. Falou, olha, o melhor para você, inclusive não ter um ataque cardíaco ao volante, é amar esse monte de imbecil que não sabe dirigir ao seu redor. Então viva assim. Mas então, assim, mesmo porque trânsito é punk, né? É hard. Mesmo que eu conheça a palavra profundamente, doutrinariamente, na mente de Deus, se é que eu estou entendendo, Deus quer que eu viva o meu hoje com amor, sim, com perdão, nessa perspectiva que Jesus Cristo viveu aqui na Terra. Ele era da lei e vivia assim. Não, ele quer assim hoje. Sim, nesse momento. Sim. Se eu te bater na tua face direita, você vai virar esquerda. Isso não é válido para hoje, mas choca muitas pessoas. Sim, mas é o que Deus quer agora. Exatamente. Não, é o que Deus quer sempre, mas que vai ser exigido no milênio. Mas isso é o que ele sempre quis. Então, independente do milênio, Deus quer agora, sim, não depois. E nem eu ficar dando jeitinho para consertar tudo. Ele quer que quando eu estiver lá, não, você tem que amar, você tem que perdoar. Não vai enrolar, não. É porque você conhece que você vai fazer. A gente gosta de enrolar, né? Mas é isso que eu entendi. Exatamente, você entendeu perfeitamente. É interessante porque nós temos um grande privilégio de viver nessa época, o tempo da graça de Deus. É o melhor que tem. Eu falei ali pro seu João, o colarinho é folgado, o jornal tem a letra desse tamanho, o chinelo tem 2 números a mais. E às vezes, bom demais. ficamos tirados, eu tenho motorista. Eu não, por isso que eu nem tenho carteira de motorista. Aquele que nunca deu uma buzinada que atire a primeira pedra. Aí confessa, não se ponha. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fazer o bem só aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Então, Jesus exorta que nós façamos isso. Se enganarem os homens, será aquilo o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os gratos maus.
de carne, e eu falei sobre, às vezes, dá vontade de tomar justiça na mão própria, de fazer a justiça. Não Assunto de Romanos 12. Né? E nós precisamos, sabe, isso muitas vezes, para nós, naturalmente falando, não aceitamos. Mas é sobrenatural. Porque Deus é benigno até com os maus, até com aqueles que nos ferem, que nos machucam. No exemplo máximo foi na cruz. Ele sendo crucificado, perdoa. Aqueles que não conhecem nada de Jesus Cristo, que é incrédulo, que é perdido, e Deus ainda é benigno até mesmo com eles. É verdade. Não, Deus, nós queremos justiça. Tem que morrer. Sim. Não, isso aí é o alvo máximo, é o segundo grande objetivo do Evangelho, é te conformar à imagem de Cristo. Isso é óbvio. Está funcionando. Bom, também uma questão já está ficando meio polêmica do meu ponto de vista, porque essa eu estou notando uma dificuldade. Porque eu fico me colocando, a gente também, querendo ou não, se coloca no lugar daquele que tem a Bíblia na sua casa, lê a sua palavra escrita e não tem esse entendimento. Porque, no caso, quando você coloca, você separa as coisas. Você vai, isso está referindo a lá. E isso, na prática, fica um negócio que embola. Não sei se isso é motivo para se fazer uma coisa mais específica, um esclarecimento, uma outra oportunidade melhor, maior a respeito. Porque eu tiro por base por mim mesmo, quando estou diante da palavra de Deus. Certamente que eu oro a Deus pedindo todas as coisas que Ele me concede, sabedoria, entendimento, discernimento, no Espírito Santo. A gente tem tido, acredito, todos nós, uma preocupação imensa e maior, na medida que a gente tem ficado os tempos aqui na comunidade, participando, e pedindo realmente a atuação do Espírito Santo, que você tem ensinado, tem sido falado abertamente aqui. Então, quando a gente vê aquela parte lá, se você olhar para uma mulher com uma intenção e tudo, você já pegou no seu coração. E você não tem esse discernimento que aquilo é para lá ou para lá, porque fica parecendo que a palavra é meio confusa. É evidente que... A mim não parece, não. É Paulo mesmo que nos instrui a saber cortar a palavra bem. Deus não é o mandamento lá, não é a sugestão. Procura apresentar-te. Sim. Senão você vai fazer confusão. Você vê a roupa do Paulo sendo levada por doente, e isso tinha um propósito dispensacional inaugural na igreja. Uma das regras da hermenêutica é que você não pega algo que está simplesmente narrado dentro de uma história e transforma aquilo num mandamento ou doutrina. Né? Isso é uma das regras da hermenêutica. Os livros históricos, as passagens históricas, elas não são doutrinárias, elas são apenas uma revelação de um acontecimento. E o que mais acontece na cristandade é você ir esmagando a hermenêutica, rasgando os princípios que a própria Bíblia nos ensina de como entendê-lo. Você vai num livro histórico e fala, lá, quando pegava a roupa do Paulo e levava para o doente, a doença saía. Aí hoje em dia eles pegam a roupa do doente e levam para o pastor macumbeiro benzer. Fica esquisito. Primeiro que está baseando, contrariando a hermenêutica, criando uma doutrina em cima de um livro que é histórico. E segundo que ainda está fazendo fora daquilo que deveria ser o ensino. Então isso é falta da pessoa procurar se encher da palavra de Deus e ser habitado ricamente por ela. Eu tenho uma preocupação às vezes de fazer pergunta aqui na frente, porque eu acho que eu não sou bem compreendido muitas vezes. Não, eu ainda não entendi a sua pergunta. Você fez um monte de comentários. Certamente. Opa, me ajuda aí, Augusto. Eu penso porque eu tenho uma forma de colocar as coisas, como eu coloquei a primeira pergunta.
e que parece ser agressivo, e não é a minha intenção. Não, mas ninguém viu assim, não. Mas é porque eu fico, às vezes, preocupado em fazer pergunta e com medo de ofender, sendo que não é a mesma coisa. Mano, aqui nós estamos em família. Mas de qualquer forma, é uma coisa, mas mesmo assim ainda é diferente. Você não acha assim, por exemplo? Não acho. O irmão lá fala que você tem que ir lá, igual já aconteceu no salão essa semana, que eu não vou entrar, que é uma coisa extensa. Porque eu dei R$600 e fui abençoado, e minha mulher foi, então o problema é do pastor. Não, ele tem um colega assim, que é super sincretista, que frequenta uma igreja do evangelho macumbeiro. E o cara é cheio de confusão, mas Deus está usando a vida dele, porque ele está tendo o privilégio de ter um acesso a um entendimento consistente da palavra, para instruir esse irmãozinho que é nascer de novo, está sendo levado por todo o vento de doutrina, e Deus está usando o Rafa dentro daquilo que ele recebe aqui. Falou, meu irmãozinho, não é assim que funciona o negócio, não. Você não tem que comprar, ia lá, o passaporte de quê? Ele é da igreja daquele boiadeiro, chapeludo. Né? O cara ia comprar um passaporte para sei lá onde aí, para Nova Jerusalém, sei lá para quê. Os caras mercadejam a palavra de Deus, pega a palavra de Deus, distorce e ganha dinheiro em cima. Mas eu vejo, estou tendo um ponto de diferença, eu estou sabendo explicar nesse sentido. De fato, as pessoas pedem para tudo todo. Mas no caso aqui, parece que a Bíblia, parece que você tem aquele verdadeiro, você vai pensar, então como é que eu vou ler assim? Como é que eu vou deixar? Porque a gente é muito absorvente. É fazendo isso que nós estamos fazendo aqui desde 2010, isso para falar recentemente. São 3 anos estudando a Bíblia. Ele tem que sentar num lugar e escutar. Toda a palavra de Deus é útil, apesar de ter realmente pegar o princípio lá do Velho Testamento, fazer algo histórico, fazer então, mas toda a palavra de Deus é inspirada. E o Espírito Santo usa toda a palavra de Deus para o nosso ensino. Para o nosso ensino. Nós não podemos pegar a texto, o texto, e fazer bem no ouvido. Porque aí nós vai ter texto. Sim. Você prova qualquer coisa na Bíblia. Não, tem gente que está vendendo rosa de Saron, lasquinha da cruz, tem de tudo. A dieta do Daniel. Isso é uma pessoa, é um cego conduzindo cegos. É uma pessoa que não... aparente, para dar essa aparência que você falou aqui, mas primeira coisa, você tem que ter humildade, segunda coisa, você tem que ouvir e aprender a palavra de Deus. Você aprende com quem já está mais para frente e depois você vai pegando. Sim. Então, essas coisas assim, Deus não é homem para negociar com o homem. Deus não é conhecido. Deus não fazer o que nós merecemos. Vai lá. Ô, Marcelo, eu acho que eu vivi uma situação dessa ontem, que às vezes a gente fica em conflito, né? Mas Deus tem te iluminado. Deus tem te iluminado cada um aqui. Isso eu acredito claro. Porque Deus vai te revelando, vai acrescentando, e às vezes você fica na ânsia de aprender, de entender, de praticar, e esquece que o professor nosso, o Espírito Santo, não fica em paz. Você tem que ter paz. Tem que falar com Deus assim, Pai, em nome de Jesus, me dá paz. Né? Porque o Senhor te coloca num quadrante, Marcelo, é isso aqui que eu quero. Mas o Espírito Santo ele vai por quadrinho em quadrinho para você solidificar isso aí dentro de você. Percebe? É um processo. Entendeu? E a gente não tem que barganhar com Deus, negociar com Deus. Só mais um pouquinho. Eu gostaria de acrescentar para você o seguinte: nunca deixe de perguntar.
Que a sua pergunta vai me ajudar, a minha vai te ajudar. E a vários ou a todos. Você pode até me matar, confessar e continuar indo pro céu do mesmo jeito. E o reino estava prestes a ser implantado. Pelo Espírito. Remido. Aí você desce do carro nervoso, a graça é tanta que hoje nós temos o pastor Paul. Desce nervoso para bater no cara, ao invés de dar um soco, o Espírito Santo te mexe tanto com você que você... Isso aconteceu com o nosso antigo pastor. Ele desceu do carro para bater naquele carequinha que estava passando lá na rua. Ao invés de dar um soco nele, o Espírito Santo falou que o que você está fazendo aí, velho? Você vai bater no cara? Você acabou de falar a palavra lá no púlpito e vai bater no rapaz aqui na rua? Aí ele chegou e falou, você sabia que Jesus te ama? E como o povo estava nervosão também, ele já desarmou, aí começou a falar da palavra. Aí já chorou, então aceito, aí frequentou a igreja, hoje em dia é pastor também. Sim. Linha? Ah, toalhinha. Ah, benzida? Ah, o Carnê, o colega dele, tem uma coisa com o Carnê também. É o Silvio Santos na fé, né? Mas isso tudo é questão de humildade e de investimento. Aí você vai ter que depender do Espírito Santo e daqueles que ele colocou na igreja para edificar a igreja. Amém? Vamos orar?